Deixa eu apresentar para vocês o slide mais importante da minha apresentação. São as barreiras intermentes. A barreira intermente, ela é formada pelo cobre, pelo cromo, pelo cobalto e pelo selênio. Ela é conhecida também como CCCS. CCCS. Se você tiver uma doença, um miasma aqui, que você trouxe da sua família, esse miasma, esse padrão arquetípico que você trouxe da sua família ou do seu passado, ele, para se manifestar na mente biológica, eu não estou falando de mente psicológica, intermentes aqui é biológica, não tem nada a ver de psicológico. É essa mente que controla o seu corpo. Se machucar, ela vai lá e conserta. Essa mente que eu estou conversando é a bad mind, ou seja, a mente do corpo. É a corporeidade da mente, uma mente no corpo. É essa mente que eu estou conversando. Então, aqui tem o potencial para a doença, ó, ela está aqui. Ó. Se ela vazar nessa barreira, o que vai acontecer? Agora ela vai se manifestar. Ela não consegue se manifestar se ela não passar por essa barreira. Então você olha a importância dos metais, olha a importância dos metais em segurar essas doenças. Se o cobre, o cromo, o cobalto, o selênio estiverem operando de uma forma perfeita, equilibrada entre eles não vão deixar passar as doenças. Se você tiver, presta atenção, ou o cobre maior, ou o cobre menor, ou o cromo demasiado, ou o cromo de menos, ou o cobalto de mais, ou o cobalto de menos, ou o selênio de mais, ou o selênio de menos, você vai desequilibrar a barreira intermente. E aí as doenças vão se manifestar. Então olha só que coisa impressionante que você está aprendendo. Nós estamos chegando num ponto onde você está entendendo que as doenças podem ser presas aqui e não se manifestarem na sua vida, contanto que você mantenha a barreira intermente íntegra. Isso você nunca aprendeu na faculdade, nem nunca vai aprender, porque isso é entrar na medicina quântica. É o que a medicina quântica está trazendo para nós. Quem descobriu isso foram os alemães. Eles descobriram por causa de 2 pintores de parede. Pintores de parede que pintavam o dia inteiro parede e apareceram com doenças raríssimas. E eles foram estudar, esses pesquisadores foram estudar e descobriram que na tinta tinha, sei lá, grande quantidade de cobre e cromo. Dá um exemplo, não sei se é exatamente isso, parece que é isso. E aquilo perturbou a barreira intermente deles. Eles começaram a manifestar doenças raríssimas que o tataravô tinha. Foi a primeira vez que se estudou no mundo, isso foi no século passado, o conceito de barreira intermente. Isso agora vem evoluindo. Então nós temos que equilibrar, tudo que nós vamos fazer aqui hoje, amanhã, é no sentido de equilibrar as barreiras intermentes. Para a pessoa ter mais saúde. A pessoa vai no seu consultório, você vai equilibrar a barreira intermente. Os organismos sabem como e do que poderão adoecer, porque possuem estereótipos, de pressões sólidas, patognomônicas e seridos. Todo organismo doente é uma orquestra desafinada. Por quê? Porque nós temos uma afinação. Nós somos afinados pelo cobre. A girafa é afinada pelo zinco. Cada animal, cada estrutura tem o seu padrão vibratório. O nosso padrão vibratório é o cobre. Quando você está saudável, o seu diapasão é um cobre. Entendeu? Nós somos cobre. Se você sair do cobre, você pode virar um serial killer. Porque você desafinou do cobre, passou para um outro animal e começa a matar. E ninguém sabe por que você está matando. Porque você saiu do cobre. Se você sai muito do cobre, você vira uma outra espécie. Você não representa mais a espécie humana. Isso é um harmônico do cobre. Você está escutando um harmônico, que a frequência do cobre é tão alta que eu não consigo colocar aqui no aparelho. Eu tenho que colocar um harmônico baixo dela. Isso aí tem que ressonar com você. Isso é você saudável. Você
tem que afinar a sua vida pelo cobre. Senão você não deixa de ser ser humano. Então, quando você for ver, muitos dos problemas que você encontra na sociedade, o pessoal saiu do cobre. Você já viu esses vandalismos que tem aí? Pô? Os caras viram animal. Não está no cobre. Como é que nós adoecemos? Nós adoecemos por excesso de ingestão de toxinas. Até um certo ponto, o nosso organismo dá conta. Se eu puser 10 quilos em cima do seu pé, eu não quebro ele. Se eu puser 20 quilos, eu não quebro. Chega uma hora, eu puser 500 quilos em cima do seu pé, eu quebro o seu pé. Se eu puser 1000, eu esmago o seu pé. Mas se eu fizer 1000 de 10 em 10, põe 10 tiro, põe 10 tiro, põe 10 tiro, põe 10 tiro, você não vai quebrar o pé. A carga de toxina, se ela chegar aos pouquinhos, eu dou conta. O meu organismo tem uma capacidade de se livrar dela. Ele tem uma capacidade de se livrar das cargas, até um certo ponto. Nós temos um sistema de grande defesa, que chama. O sistema de grande defesa vai fazendo isso, com o sistema retículo endotelial entra na jogada, o eixo HPA entra na jogada, entendeu? Várias coisas entram na jogada, que não vou discutir aqui, não vou entrar nisso, porque foge do nosso assunto. Mas eu quero que você entenda o seguinte, a carga de toxina é importante. Não só a toxina per se, mas a carga. Se ela for em pequena quantidade, o Nietzsche dizia, tudo aquilo que não me mata, me fortalece. Filósofo alemão Nietzsche. Tudo aquilo que não me mata, me fortalece. Ele parecia que era um biólogo falando. Porque não sei se você conhece, isso aqui. Não sei se você conhece um rei, esqueci o nome dele agora, mas vou lembrar daqui a pouco, que o grande risco que o pai falou que ele ia ter, é que ele ia ser envenenado. Porque eles tentam, como é que eles eliminavam os reis? Envenenavam. Então, ele, desde criança, ele começou a tomar quantidade pequena de veneno. É isso. E ele foi aumentando, 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 aí chegou uma hora que ele podia tomar qualquer quantidade de veneno, que ele não morria mais. Porque ele foi se adaptando, foi se adaptando, foi se adaptando, até ele ficar resistente ao veneno. Entendeu? Então, a toxina, se você entra em contato com ela de uma vez, é um problema. Se você, desde criança, está enfrentando aquela toxina, você tira de letra, pô. Entendeu? Pega um filhinho de papai da área dos jardins e leva para morar num lugar onde não tem esgoto. Ele vai pegar aquelas infecções todas lá. Agora, aquele menino que nasceu ao lado daquele esgoto aberto lá, desde criança ele vem criando resistência. Então é muito importante isso. O aspecto desnutricional é importante, o estresse é importante, a poluição eletromagnética é importante. E quando nós somamos isso, a toxina com a desnutrição, com o estresse, com a poluição eletromagnética, então nem se fala. Aí nós não temos resistência para isso. Aí a nossa carga parasitária é tão grande, nós não conseguimos resistir. Toda enfermidade possui uma frequência ou uma combinação de frequência, que se chama acorde. Característica. Qual que é a frequência do câncer de mama? Tem uma característica. Toda enfermidade corresponde a um metal ou combinação de metais. Então, eu tenho, cada enfermidade ela corresponde a uma frequência que corresponde a um metal, ou uma liga, ou um amálgama. Importante você entender isso do ponto de vista da biofísica quântica. Você vai levar mais um instrumento para dentro dos seus recursos. Você veio aqui buscar um recurso novo, diferente, que ainda não é apresentado para os médicos em geral. Você vai na Alemanha, isso aí é comum. Tem mais de 10 mil médicos trabalhando com isso na Alemanha. Mas aqui no Brasil isso não é comum. Tá? Isso que você está escutando aí, à medida que você escuta isso tem uma repercussão no seu corpo. Essa repercussão tem um nome, chama-se oscilação parasimpatética. Tem nada a ver com parasimpático, tá bom? Ela não tem nada a ver com parasimpático. Ela se chama oscilação parasimpatética. O Caruso não fazia isso? O pessoal levava para o show do Caruso taças de cristal. E ele quebrava as taças, pá, pá, com aqueles agudos que ele dava. Ele é famoso nisso. A pessoa fazia questão de levar de casa uma taça
para poder, na hora lá, fazer assim, o Caruso quebrava a taça na mão dele. Aquilo era um espetáculo. Ele fazia uma oscilação parasimpatética. Tá? Fazia uma oscilação parasimpatética. Nem ele acreditava que ele conseguia fazer isso. Vou deixar você ver de novo, ó. Ó, oscilação parasimpatética. Ó, essa oscilação parasimpatética eu posso fazer. Eu tenho uma bactéria, todo organismo tem a sua padrão vibracional. Vamos supor que o padrão vibracional dessa bactéria seja 528. Isso está tudo determinado nos livros de frequência. A bactéria tal tem a frequência tal. Tudo está determinado hoje. Aí você pega, faz um aparelho, onde você coloca no seu braço, na sua mão, no seu pé, você põe um cartão com aquela frequência. Aí você emite aquela frequência daquela bactéria. Pum! Não explodiu o vidro? Explode a bactéria. É fácil entender isso, poxa. Uma oscilação parasimpatética. Você viu aqui no vidro? É assim, igualzinho, a mesma coisa. Só que agora você explode no seu corpo. Você tem um fungo, você coloca o cartão do fungo com aquela vibração. Pum! Explode o fungo. Isso são remédios da física quântica. Eles são diferentes. Eles são apoiados na biofísica. Antes da biologia, vem a bioquímica. A biologia só existe se tiver bioquímica. Antes da bioquímica, vem a biofísica. Para ter bioquímica, eu tenho que ter biofísica antes. Então, a mãe de todos é a biofísica. A biofísica vai gerar a bioquímica vai gerar a biologia. Claro que para transformar a bioquímica em biologia, eu preciso de uma coisa chamada vida. Isso aí ninguém sabe, alguns já sabem, como formar vida no laboratório. O que você vai fazer com aquela bioquímica para ela se transformar em biológica? O que diferencia a bioquímica da biologia? Onde que está o elo perdido? Que tem gente já fazendo isso, vida em laboratório. Microscópio, mas tem. Entendeu? Mas quem está por trás da bioquímica é a biofísica, que nós não estudamos na faculdade.